Então, bom dia, minha gente. Estou feliz também por poder estarmos, apesar da distância e das complicações do nosso tempo, estarmos juntos. E por um objetivo muito importante, alimentar o nosso interior, a nossa vida, aquilo que nós precisamos para viver melhor. Então, portanto, vamos começar agora uma gravação sobre aquilo que a irmã Marta me pediu. E eu procurei desdobrar em 3 etapas, 3 definições que nós vamos ouvir agora. O tema, espiritualidade, fonte de vida e esperança. Olha que tema lindo e que tema rico para nós. Gostaria que vocês observassem essa paisagem e vejam aqui uma fonte de água. Como a água é para a natureza, assim é para o nosso interior também. Como é viver a espiritualidade como fonte de vida e esperança, conforme o tema que nos foi apresentado? Perguntemo-nos o que é espiritualidade, em primeiro lugar. Então, eu vejo espiritualidade como uma fonte que impulsiona e move. Para que serve uma fonte? O impulso que ela dá. É bom que a gente perceba de onde vem o nosso impulso, de onde vem a nossa força interior. E nós vamos ver que espiritualidade é a busca de conexão com algo maior, maior do que nós mesmos. Há uma procura por um sentido na vida. Qual é essa conexão que nós buscamos? Eu falei por algo maior, mas também por alguém maior do que nós. Só Deus dá o verdadeiro sentido para as pessoas. Segundo, espiritualidade é a busca da sua mais profunda essência e aspiração. Vejam que às vezes a gente se desliga daquilo que é mais profundo dentro de nós, da nossa própria essência. Nos perdemos muitas vezes. Nossa vida fica diluída. E terceira, a espiritualidade é uma busca, e ela é exclusiva do ser humano. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus olhou para a sua própria imagem e nos desenhou. Veja que coisa linda. E como nós, às vezes, estamos tão distantes disso, nem nos movemos para isso, nem pensamos nisso. O padre Adroaldo fala alguma coisa importante que eu trouxe para cá agora. Ele diz, andamos enredados e sem tempo para o essencial. E perdemos a conexão com o centro de nosso corpo, de nossa vida, e esse centro é o coração. Ali onde está o oculto mistério de cada um de nós. Cada um de nós tem suas próprias feridas e seus tesouros no mesmo lugar, o coração. Olha que importante. E vejam que nós temos a espiritualidade do coração. Quanta riqueza nós temos que descobrir nisso. Coração, riqueza no coração de Deus, mas também dentro do nosso. A dimensão espiritual tem necessidades. Então, nós estamos numa família que busca viver a espiritualidade do coração. O coração de Deus e o nosso coração. E, então, ela tem dimensões, tem necessidades. A primeira é de autotranscendência. O que é isso? Essa capacidade, essa possibilidade que é nos concedida por Deus de ultrapassar-se. Segundo, é uma necessidade de conhecimento. Não se ama aquilo que não se conhece. A necessidade de conhecer-nos, conhecer Deus, para poder amá-lo e para que nós também nos amemos. Terceira, de ser nutrida.
alimentar-se para ter uma espiritualidade vigorosa. Qual é o alimento que você... De qual alimento você se nutre? Se pergunte agora. É isso que vai depois traduzir na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, etc. E a quarta, essa espiritualidade tem necessidade de ser desenvolvida. O Espírito de Deus é dinâmico, não é alguma coisa estática. Por isso, nós como família religiosa, da família Chevalier, nós temos reuniões pelo menos uma vez por mês, estudo da palavra, etc. O objetivo de não sermos ou de não vivermos de forma estagnada. E uma espiritualidade expressa o modo de como nos comunicamos. Como nos comunicamos conosco mesmo, me amo, como eu me trabalho, etc. Como nos comunicamos com o outro. Lembra que no início lá do Gênesis, Deus fala, onde está o teu irmão? O outro é meu irmão, como eu me comunico com ele? Talvez é um pouco proporcional a como eu me comunico comigo mesmo, como eu me aceito. Terceiro, como eu me comunico com Deus, que imagem eu tenho de Deus. É preciso também depurar, purificar a imagem de Deus. Às vezes eu tenho um Deus que me mete medo, um Deus severo, um Deus exigente demais. É preciso conhecer esse Deus. E quarto, como eu me comunico com a natureza. É uma consequência de como eu vivo interiormente. Uma pessoa, para tornar-se humana e viver como ser humano, necessita de espiritualidade para ir além de si, para ultrapassar-se. Tudo isso que eu falei, se não vive uma espiritualidade profunda, é difícil disso tudo acontecer. A espiritualidade expressa-se em tudo o que fazemos também. O que somos, o que vivemos e o que fazemos. Por exemplo, no trabalho, na convivência, na arte, na cultura, na política, no estudo, na recreação, nossos pensamentos, ideias, sentimentos, etc. Alguém poderá dizer de você, esta pessoa pertence à família Chevalier? Vive essa espiritualidade? Ou se pergunte, qual é essa espiritualidade que essa pessoa vive, que ela é tão diferente? Para nós, família Chevalier, a espiritualidade do coração diz respeito a um estilo de vida. E Dom Cusquely descreve a espiritualidade do coração como uma viagem aos nossos próprios corações, ao nosso interior. Olha que bonito. Nunca pensamos em fazer uma viagem para dentro de nós. E essa, dizem os entendidos, que é a mais longa das viagens que nós podemos fazer, a mais difícil. Escreve ele, temos que descer à profundidade da nossa alma para constatar que só precisamos realmente vida, amor, sentido da vida. Só precisamos disso. E Jesus fala, uma coisa só te falta. Ele fala para o jovem rico. Talvez precisamos nos perguntar também, o que nos falta para viver de forma mais alegre, mais espontânea? Chamaria atenção para essas figuras aqui. É preciso descer, não subir. Descer para dentro de nós. Talvez lá a gente vai encontrar tantas feridas, tanta necessidade de ser curado, sermos curados. Coração ferido, etc.
Dessa forma, o que os Kelly nos propõem é um ponto de partida, por onde eu vou começar. E nós vamos olhar para Chevalier e vermos que ele iniciou a sua viagem espiritual fixando-se no coração de Jesus. Ele foi muito esperto. Ele foi logo na fonte e procurou confrontar o seu próprio coração com o de Jesus. Como é que você faz essa caminhada, essa viagem? Vamos ver então o Padre Júlio. Ele foi à fonte, moldou seu coração segundo o coração de Jesus. E concretamente aconteceu em sua vida. Ele teve uma mudança bem radical. Veja, ele era um homem colérico. E de colérico, ele muda para um coração manso e humilde. Ele soube perdoar sempre. Tinha sempre gesto de mansidão e de humildade, disseram os colegas, até o fim da vida. Mas ele soube ir à fonte direto. Ele nos convida a iniciar esta viagem tomando consciência do quê? Primeiro, de nós mesmos. Segundo, da situação real do nosso coração. De nós mesmos. Olhem, por exemplo, essa imagem aqui, toda despedaçada. Às vezes nós estamos assim, aparentamos, ou queremos forçar um sorriso para que os outros nos vejam como se estivéssemos muito bem realizados na vida. Outras vezes a nossa situação é também cabisbaixo, vivemos de cabeça olhando sempre para baixo, tristes, sem entusiasmo. Então é preciso dar uma olhada na nossa situação real, não imaginária. Situação real dos nossos desejos e aspirações mais profundas, das nossas feridas interiores, como eu já falei. E uma vez conscientes do que somos, como nós estamos, qual a situação do meu coração no momento, irmos sem demora, sem tardar, até aquele que nos conhece pessoalmente e nos ama tal qual nós somos. É importante saber disso. Somos amados por Deus. Como isso é uma fonte de cura? Uma relação pessoal e íntima com Jesus, não qualquer relação, de uma pessoa. Descobrir em Jesus o médico de nossas feridas interiores. É Ele que nos cura. Aquele que planifica os desejos mais profundos. É Ele que dá sentido à nossa vida. Conversava com as irmãs esses dias, não é a riqueza, não são status, são os aplausos que nos fazem felizes, mas é aquilo que nós trazemos dentro. Dentro de nós está a fonte. É aquela paz que vem, que brota só de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Como é importante entender isso. Como eu gostaria que cada um de nós pudéssemos viver esse relacionamento com Deus de forma pessoal, não imaginária. Ele é meu irmão. Jesus é meu irmão. Deu a vida por mim. Continua dando. Não só deu. É diário isso. Aí nós podemos chegar também a outra definição, a fonte. Espiritualidade como fonte de vida. O que é uma fonte? Observem essas figuras aqui. Fonte. Água que brota com força, outras vezes menos. Depende do impulso, depende da força que eu dou dentro de mim para que essa água brote, corra, seja abundante. Então, quando os sistemas de água já não podem se auto-recarregar, toda a vida está em perigo.
buscamos meios, buscamos abastecimentos. Aí nós estamos vivendo isso aqui em Curitiba agora, atualmente. Falta d'água. Nossa, como é triste. Quando tudo sofre quando não há água. As plantas, as pessoas. Mas perguntemos-nos agora, onde, como abastecemos o nosso interior? De onde vem esta água? Será que ela vai estancar um dia? Eu acho que ninguém pensava que aqui em Curitiba tivéssemos esse problema. No entanto, já faz mais de 6 meses. Como isso afeta tudo. E nós, eu, você, de onde buscamos abastecer o nosso interior? Vejamos um pouco o que aconteceu também na palavra de Deus, na Escritura. Disse Deus em Jeremias, capítulo 2, 13: 2 males cometeu o meu povo. Esse povo, eu faço parte, você também. E ele fala, deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas ressequidas, que não retêm as águas, que não retêm água. Será que eu, você também não estamos cavando cisternas rotas? De onde eu busco essa água? Qual é a fonte dentro de mim? Também na Bíblia, o Deus do povo pobre está normalmente encontrado nas nascentes e nos poços. Nós vamos encontrar aí as mulheres, as pessoas dando água para o gado, etc. E aí parece que era uma oportunidade que Deus usava para se manifestar. Cada poço de água, cada manancial, cada chuva, cada orvalho era motivo de celebração, com a finalidade básica de manter a vida do grupo, ou a vida do povo, a sua própria vida. Manancial. Me alegro com esse manancial que eu tenho dentro de mim, porque Deus está em mim, mas vamos mais para frente. Vamos ver as mulheres na Bíblia, estão sempre presentes nas fontes, nos poços. Tanto na expectativa do trabalho, de fazer chegar água para as suas famílias e comunidades, como também na perspectiva religiosa e espiritual. As mulheres fazem uma experiência do Deus na água cotidiana, no cotidiano da vida, na fonte, no poço. Veja que quanta coisa nós trabalhamos assim no dia a dia e que é fonte de vida e nós não nos damos conta. Fonte, a mulher, especialmente agora falando para as mulheres, como você é uma fonte de vida para a sua família. Talvez os filhos precisam aurir dessa fonte em você, mãe, em você, mulher. Deus já nos fez diferentes, exatamente para isso. Agora, os homens também fazem uma experiência, mas já é diferente um pouco. Estou me referindo à Bíblia. Fazem na montanha, fogo, mas também fazem a experiência de Deus. Sabemos que não há uma diferença que há uma diferença na qualidade da água proveniente de uma fonte ou de uma água tirada da cisterna. É preciso buscar renovação diária em Deus. A água da fonte, ela se renova. Por isso nós precisamos dessa fonte, que essa fonte seja renovada cada dia, senão ela vira uma estagnação. Uma água estagnada apodrece, vira lama. Precisamos nos relacionar com Deus diariamente para que essa fonte seja renovada.
Vejamos agora Jesus no Novo Testamento. Jesus nos convida a beber da fonte, direto da fonte. Ele disse à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja, gente, tu lhe pedirias, ele te daria dessa água viva. O que eu peço, o que você pede para Deus? Vamos ver também em João 4. Todo que beber desta água, diz Jesus, tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se tornará uma fonte de água que vai jorrar. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte de vida. Cada ano, o povo de Israel ia da fonte Gião ao templo, transportando água em garrafas, como que diria, potes. E no último dia da festa, eles davam umas 7 voltas em torno do templo. E Jesus, nesse último dia da festa, se põe de pé e grita. Olha que o texto fala, Jesus grita, ele não fala, ele grita. Talvez para que os nossos ouvidos surdos escutem. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim. Aquele que acredita em mim, beba. E como diz as Escrituras, de seus seios jorrarão rios de água viva. Vamos pedir nessa manhã, não sei se é amanhã, nessa hora que você está ouvindo, mas que eu tenha sede, que você tenha sede, porque só quando temos sede buscamos água. E aprendamos aí nessa fonte que jorra rios de água viva. É essa fonte que nós não podemos perder de vista. O grito de Jesus contém uma promessa. Ele diz: do seio de quem acreditar, jorrarão nele rios de água viva. De quem acreditar. Jesus se referia ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. Qual é o tamanho da nossa crença, do nosso acreditar em Jesus? Mais tarde, Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida. É isso também acontece dentro de mim? Só Deus, só Jesus tem palavras de vida, eu acredito. Isso é concreto na minha vida. No Apocalipse também nós vamos encontrar um texto interessante que fala: aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, gente, ele não nos cobra nada. Nós talvez preferimos comprar outras coisas de forma até cara. É preciso investir no relacionamento diário com Deus, para que essa fonte brote, fazendo disso uma fonte de água que jorra para todos os que estão ao meu redor também. Na sua casa, no seu trabalho, seus filhos, seus irmãos. E eu diria agora que não nos deixemos levar pelo desejo de cavar para nós uma cisterna rota que não retém água. Uma cisterna rota que não retém água. Podemos passar para o terceiro ponto. Espiritualidade, fonte de vida e de esperança. O que é esperança? Em que consiste a esperança? E eu achei muito interessante como o Papa
definiu isso, como ele falou numa das suas homilias. Ele explica uma imagem curiosa de uma mulher grávida que espera feliz o encontro com o filho. Ela aguarda o encontro com o filho que vai nascer. E essa mulher, então, todos os dias toca em sua barriga para acariciar o filho que ela espera. Do mesmo modo, o cristão vive a esperança do encontro com Jesus. Pelo menos deveria viver desse modo, na expectativa de uma espera, mas uma espera concreta. Então, esperança é viver para aquele encontro que você aguarda, esse Deus que você acaricia dentro de você, ou melhor dizendo, que você é acariciado e muitas vezes não percebe. Acariciado momento por momento. Imaginando esse exemplo, a mulher acaricia, aguarda, imaginando, por exemplo, o filho que ela vai gerar. Como será esse filho? Que tipo de olhos? Como será essa criança? Olha quanto tempo essa mãe fica ligada ao filho. Deus é ligado constantemente em você. Mas o que é esperança mesmo? Viver na esperança é caminhar. Não posso parar. É aprofundar. Diz o Papa, é uma virtude difícil de entender. É uma virtude humilde, ou dos humildes, muito humilde, que jamais desilude. Se você espera, jamais ficará desiludido. Mas em quem você espera? Em você mesmo? No poder? No dinheiro? Essas coisas todas passam, não dão segurança nenhuma. Mas quando você coloca sua esperança em Deus, ela jamais vai te iludir. A esperança é uma virtude concreta. Não é uma ideia. Não é estar num belo lugar, etc. Ela é um encontro como aquele da mãe que aguarda o filho. Jesus sempre destacou que devemos estar à espera e vigilantes. Por exemplo, ele fala no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo, etc. Ele está aguardando a nossa porta. Ele não força essa porta para ser aberta. É você, sou eu que podemos abrir. A chave é por dentro. Então, a esperança faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço e penetre na imensidão do espaço infinito do coração de Deus. Lá onde Deus nos aguarda. Lá onde somos gestados diariamente por Deus. O coração Deus Mãe que nos gesta. A esperança é termos a certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Olha que importante isso. Ter certeza de não estarmos sozinhos. Você levanta de manhã, essa certeza que Deus caminha com você. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, diz Jesus. A força da esperança brota da fé, de você acreditar nisso. E nos torna discípulos missionários do amor de Deus. Olha que lindo. Essa fonte, essa convicção, essa certeza de que Deus está em você, que te torna discípulo missionário. Aonde que você vai ser esses missionários, esse discípulo? Na família, na comunidade, no trabalho, etc. E é dessa forma que nós, então, como família Chevalier, poderemos transformar o mundo pela boa nova do
amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Eu falei transformar o mundo, mas na realidade não somos nós que transformamos, é a graça de Deus dentro de nós. Quando ela está dentro e se transborda para fora. Quando alguém vê o nosso jeito de ser, aquele que um dia chamou você pelo nome, não tenha medo, ele te capacita desde que você deixe esse espaço dentro dele. E Jesus diz também, não tenhais medo, não tenhamos medo. Quem caminha no Senhor encontra nele a sua força para superar toda e qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Então, a esperança tem o tamanho da semente que plantamos em nosso coração. Então, veja qual é o tamanho da sua semente de esperança. E é a fé em Deus que mantém minha esperança viva. É a fé que mantém minha esperança como uma chama. Esperança é uma semente que Deus planta em nosso coração para nos dizer: vai dar tudo certo, vai, eu estou contigo. Então, alguém falou que esperança, que se você tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. A fé é a base de tudo na nossa vida. Terminando, nós vamos ver que como viver a esperança em meio a uma situação de pandemia como hoje? Como enfrentar o mal da impotência? Como enfrentar nossa covardia, impotência diante de um vírus? Estamos trancados em casa com medo, etc. Não esqueçamos que cuidar de nossa vida interior é mais importante do que tudo o que nos vem de fora. Cuidar de nossa vida interior. Eu não sei, mas talvez Deus tenha proporcionado esse espaço para que a gente volte para dentro. Cuide de nossa vida interior. Vejam por que agora. Se vivermos vazios por dentro, seremos vulneráveis em tudo. Vazios por dentro, vulneráveis em tudo. E vai se diluindo também a nossa confiança em Deus. E não sabemos como defender-nos do que nos prejudica. Como nos defender se só Deus é capaz? E hoje nós estávamos rezando o Salmo e eu achei tão bonito. Falei, eu vou falar na minha live hoje. Fala assim, o Isaías, não é Salmo não, é Isaías 26, versículo 3. Seu coração está bem firme e guarda a paz. Guarda a paz porque em vós, Deus, Ele tem confiança. E depois continua, tende confiança, esperança no Senhor, pois é Ele nossa eterna fortaleza. É Ele a nossa eterna fortaleza. O Senhor está contigo. Também Jesus, a Escritura nos diz, nos afirma, e falamos isso em cada missa. Deus é a nossa força criadora. Ele é bom e nos quer bem. Não vivamos sozinhos, perdidos no cosmos. A humanidade não está abandonada. Então, de onde tirar verdadeira esperança a não ser do mistério do amor infinito de Deus, do Deus da vida? Tudo muda quando o ser humano se sente acompanhado por Deus, protegido por Deus. E qual a finalidade, então, do nosso existir como família Chevalier? Primeiro, fazer com que conheçamos os tesouros encerrados nesse coração. Segundo, propagar por toda parte o fogo desse amor sagrado, realizando a mesma missão do nosso fundador. E assim, testemunhar a espiritualidade do coração. E o Padre Júlio Chevalier foi um homem normal, com inteligência normal, mas
que se deixou envolver por um grande entusiasmo, uma grande esperança, uma grande paixão por Jesus, que ele chegou a ser um gigante espiritual. Ele era normal, mas a sua espiritualidade foi além do normal, porque Deus agia nele. Foi exatamente essa paixão que ele alimentou diariamente por toda a sua vida que o transformou. É isso que nos faz passarmos, nós também, de normais a gigantes, quando seguirmos a voz do Espírito que grita dentro de nós. Deus abençoe a todos.